Doutor Sérgio, como perguntávamos antes do intervalo, no Brasil Prevente, o que significa confinamento de tabagistas? Essa foi uma expressão que me causou uma certa espécie quando eu li isso no programa, como colocado. E depois, quando eu assisti a palestra da pessoa que fez a conferência, ele não citou assim uma intenção de fazer um isolamento compulsório, obrigatório, de colocar a pessoa, por exemplo, numa clínica. Ele sugeriu uma série de medidas que possam ser tomadas para aquela pessoa que tem uma compulsão, que tem uma dificuldade muito difícil, uma grande dificuldade de parar de fumar. Medicamentos e algumas coisas. E, eventualmente, pode haver necessidade de confinamento em casos extremos. Então, a pessoa interna como um viciado, interna para se livrar do tabagismo. Agora, ele falou mais em termos gerais, inclusive comentou das campanhas que a mídia tem feito, obviamente por encomenda das grandes indústrias, no que diz respeito à propaganda em locais de grande concentração de jovens, em locais de atividades esportivas, competitivas, o uso de substâncias como menta, canela, para modificar o gosto do cigarro. Isso tudo está sendo motivo de uma longa negociação dentro do Congresso, com o objetivo de proibir isso. Além disso, eles trabalharam um pouco com a ideia de substituição de culturas, abandonar o plantio do fumo por outros tipos para que o agricultor possa ter outra alternativa de renda. Mas eles disseram que ainda vai longe isso, porque é um lobby muito forte que ainda continua trabalhando muito intensamente nessa área. Bom, e em relação ao alcoolismo, né? Nós falamos um pouco atrás no vinho, algumas coisas que nós não receitávamos vinho, até porque nós sabemos que o álcool traz malefícios grandes para o ser humano, né? Como é que se comporta a questão do alcoolismo? Qual foi o enfoque que eles deram lá no evento? Eles trataram desse assunto como um dos fatores a serem evitados. Numa das palestras, teve a palestra da americana, presidente da American Heart, ela colocou o seguinte, ela disse que eles estão trabalhando intensamente, a partir do estudo de Framingham, numa proposta chamada os simples 7 pontos da saúde da vida. Então, atividade física, alimentação saudável, ausência de tabagismo, pressão controlada, em torno de 12/8 para baixo, tabagismo eu já falei, ficar de bem com a vida, foi uma das coisas que ela falou, inclusive ela tem uma palestra específica sobre isso. Sorrir e amar faz muito bem para o coração. Foi uma coisa saudável que eu vi ali. E mais alguns outros tópicos, fechando um total de 7. Em cima disso, eles estão batendo intensamente na mídia e na campanha dentro dos Estados Unidos. E a questão da espiritualidade, né? Sorrir e ficar de bem com a vida. Como nós devemos encarar isso? O que eles colocaram lá em relação a você cuidar não só da matéria, mas da alma? Eles não entraram muito na área filosófica da coisa. Até a preocupação, os americanos têm um senso muito prático, né? A preocupação dessa médica que falou foi busca de evidências para dizer que isso funciona. Então eles pegaram uma série de estudos, inclusive teve um estudo, e aí na verdade não foi ela que apresentou, foi um alemão, ele falou do estudo de Norte Carélia, lá na região norte da Finlândia. A Finlândia já é lá no norte, quase na terra do Papai Noel. Bom, lá eles comentaram o seguinte, que na realidade houve uma queda expressiva de mortalidade das pessoas que fizeram essas sequências, aproximadamente esses mesmos 7 passos que ela falou.
Então, aqui no Brasil a gente não tem falado exatamente nessa ênfase, mas eles já estão tudo com suporte de internet, tudo, de maneira que os próprios usuários acessam e fazem. A Sociedade Brasileira de Cardiologia está trabalhando também um pouco nessa linha. Bom, como nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista, eu queria chamar a atenção de um aspecto que foi muito importante. Eles aproveitaram o momento da reunião de todos esses líderes de cardiologia mundial para lançar um documento conjunto, assinado por todos eles, que na verdade já foi assinado em outros continentes, mas faz parte da estratégia global de combate não só às doenças cardiovasculares, como o derrame, o acidente vascular cerebral e também a câncer e outras doenças crônicas não transmissíveis. Qual é a utilidade que tem isso? É que nós estamos falando de uma doença que tem uma mortalidade de 63%. E isso é ainda mais importante em países de desenvolvimento como o Brasil. Aqui no Brasil é 72%. Então, na verdade, eu achei muito oportuno esse documento, ele está para ser publicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. E eles demoraram um pouco discutindo como é que seria o documento, mas no fim saiu um documento do conjunto dos cardiologistas líderes que estavam lá. Eu achei isso foi muito bonito, foi o momento mais alto, mais importante de todo o evento. Bom, muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa Conversando com o Cardiologista, hoje com a presença do Dr. Sérgio Nunes Pereira, abordando o Brasil Prevente e medidas de prevenção para nós iniciarmos um 2013 com boa saúde, mais felizes, né, de bem com a vida, como o senhor falou, e assim por diante. Então, muito obrigado pela audiência de vocês no ano de 2012. Um feliz ano novo para todos.